Então, Júlio, para mim é um prazer gigantesco estar com você aqui, principalmente para bater papo sobre educação. E eu adoro esse tema, autonomia, porque há um equívoco muito grande quando a gente fala de autonomia. A gente sempre, ou melhor, muitos pais pensam que a autonomia é deixar a criança por conta própria, né? E na verdade não é nada assim. Então, prazerzão estar aqui com você, obrigado por estar comigo nesse papo e vamos tocar o barco, né? Imagine para mim, professor, sempre a gente tem aquelas pessoas que são chave na vida da gente, que a gente olha e fala assim, eu quero ser igual aquele cara ali. E tá dividindo a mesa com uma pessoa que sempre foi para mim uma inspiração, é um prazer enorme. Agora eu gostei de ver teu currículo, não falta nada, é impressionante o número de cursos que você fez. E que legal essa tua formação aí na área da naturoterapia, porque falta muito conhecimento, né, da população em geral a respeito de alimentação mais saudável. Às vezes as coisas são simples, né? Eu estou morando, só para a gente começar o papo, eu estou morando na área rural e você não vê pessoas plantando tomate, alface, coisas na área rural. Eles não plantam, eles compram no mercado. Cara, eu acho um absurdo. Aí já fiz a minha horta lá, seguindo algumas dicas suas do que plantar, e está sendo muito legal. Então, eu acho fantástica essa tua formação e essa tua contribuição para que as famílias possam trazer um pouco mais de natureza para dentro de casa, né? Bom, então vamos falar sobre autonomia. Eu gosto de falar, Júlio, que a autonomia precisa necessariamente ter dois fatores juntos, ligados à autonomia, que é responsabilidade e liberdade. E aí você vê o seguinte, muitos pais dão só a liberdade, aí não é autonomia, ou só a responsabilidade. A responsabilidade é tua, mas o pai que manda, diz como faz e tal, daí não é autonomia. Então as duas coisas precisam estar juntas. Você, pai que está nos assistindo agora e tal, pensa o seguinte, quer dar autonomia para o seu filho, por exemplo, para ele ir a uma festa, tem que ver as duas coisas. Ele tem responsabilidade, por exemplo, está rolando droga lá, ele tem responsabilidade de ligar, pai, venha buscar que aqui está rolando droga. Se ele tem essa responsabilidade, então você pode deixar, porque você sabe que ele está protegido. Ele próprio se protege. Mas ele tem a liberdade de tomar decisões, de ir, de sair e tal. Se você quer dar essa liberdade, perceba então se ele tem a responsabilidade. Tendo as duas, pronto, você pode dar autonomia. Em sala de aula é a mesma coisa. A gente quer que os nossos alunos, ao final, as escolas põem isso lá no projeto político-pedagógico, né? Ao final da formação, o aluno será um cidadão crítico, autônomo, e todas, né, falam isso. É lindo o discurso. É lindo, mas cadê a autonomia? Nós realmente estamos desenvolvendo alunos com autonomia, porque a gente decide tudo por eles, decide até o que estuda, o que lê, o que faz, a gente toma todas as decisões. E isso não é autonomia. E a gente precisa desenvolver a autonomia desde pequeno. A primeira vez que eu dei aula na minha vida, peguei uma turma de quinta série, hoje é sexto ano. Peguei a turma de sexto ano e eles, professor, pode fazer com caneta? Professor, pode fazer com lápis? Pode... Cada hora deu... Mas, meu Deus, no banheiro. Meu Deus, eles não têm autonomia para decidir qual caneta usar. Por quê? Porque as professoras, nas séries anteriores, elas determinavam. Agora vão pegar caneta, agora vão pegar lápis. Mas não desenvolveram. Claro, tem exceções. Mas, em geral, as professoras não desenvolveram essa autonomia até nessas pequenas decisões. Aí não vai ser autônomo lá no final. Não tem como. Não é de uma hora para outra que vem a autonomia. Ela precisa ser realmente desenvolvida, não é? Eu acredito assim que quando a gente vai falar de autonomia, vários fatores entram no jogo e com certeza o que você está trazendo faz muito sentido para a minha mente. E a minha busca até, quando você falou do currículo ali, né? O cara saiu da filosofia, foi parar na nutrição, na neurociência. Você fala, que salada é essa? Mas eu fui entendendo ao longo da minha formação, e quando eu fiz o meu primeiro doutorado, eu fiz em educação, e eu abandonei o doutorado em educação, porque eu entendi que muitos dos meus pacientes, muitos deles alunos, adolescentes,
a gente não conseguia trabalhar o psicológico deles, o emocional deles, porque eles estavam defasados do ponto de vista nutricional. Quando a gente começou a mexer na nutrição, a gente começa a entender que isso que nós chamamos biologicamente de corpo, nada mais é do que um mecanismo vivo que interage com elementos químicos, e esses elementos químicos não estiverem nos lugares corretos, tudo aquilo que a gente vai fazer em termos de construção a partir dali não vai funcionar. Ou vai funcionar de uma maneira muito capenga. Eu fui uma vez numa escola no Nordeste brasileiro, e lá o pessoal tem uma frutinha chamada seriguela. Ah, sim. Ela parece um coquinho, assim, ela é ácida, uma delícia. E a gente fez a palestra e tal, e eu fui ali ver a escola, conhecer, aquela visita pedagógica clássica, né? E eu estava numa sala e uma criança chegou atrasada. E ela chegou com um pacotinho de seriguela na mão. Quando ela entrou na sala, a professora, na hora, já disse a ela, aqui não é lugar para comer. Eu falei, deixa eu dar uma investigada nesse negócio. E eu fui perto da criança, fiz aquele approach rápido, aquele rapport bacana. E eu perguntei para ela, por que você está comendo seriguela? E a resposta dela foi muito interessante. Ela disse assim, ó, eu saí correndo de casa, eu não tomei café, e a única coisa que eu encontrei na estrada... Aí como que você chega na sala de aula... Com fome. E a pessoa diz que você não pode fazer aquilo ali. Então, quando eu penso nessa questão da autonomia, da responsabilidade, todo o funcionamento bioquímico do corpo, eu penso primeiro que se ele não estiver ali com o seu organismo minimamente funcional, o meu esforço pedagógico, às vezes, ele não atinge aquela criança. E quando a gente vai olhar um pouco aí para essa estrutura da psicologia, da filosofia, da pedagogia, eu me lembro muito de uma teoria de um filósofo bastante conhecido, que é o Kant, o Immanuel Kant, um cara árido, assim, para a gente ler, mas ele tem uma coisa legal na pedagogia kantiana que ele diz assim, quando ele vai analisar as fases da criança, ele diz assim, existe uma fase de minoridade, essa fase de minoridade intelectual é minoridade mesmo, não é minoridade, é minoridade intelectual. É a fase em que a criança não tem capacidade de entender o que são as regras e quem tem que decidir são os pais, eles precisam fazer isso. Só que aí ele passa para uma fase que eu acho interessantíssima, que é a construção da maioridade intelectual, que é a capacidade de tomar decisão por si próprio. Aí quando você está descrevendo essa cena da sala de aula da criança que está falando do lápis ou da caneta, está me vindo à cabeça uma coisa importante. A gente precisa da minoridade, a gente precisa da regra, precisa do limite, mas a gente também tem que fazer esse lance de desenvolvimento da maioridade. Senão ele vai ficar um dependente, e fica, viu? Eu sou professor de pós-graduação, professor de mestrado, e lá no mestrado, por incrível que pareça, esse tipo de coisa ainda acontece. Aí você fala, cadê a autonomia desse cara aí? Como que ele, que não tem autonomia aqui dentro da sala de aula, sendo ele já professor, como é que esse cara constrói isso lá na sala de aula? Aí isso começa a me dar uns despertares, assim, de, nossa, eu acho que a gente não está trabalhando autonomia. Nem na sala de aula, muitas vezes nem em casa. Por falta de conhecimento, sabe-se lá por quê. Você trouxe o Kant tem uma frase assim que eu costumo falar para os meus alunos quando eu converso sobre ética. O Kant diz assim, haja de tal maneira que a sua ação possa servir de exemplo para todas as outras pessoas. Cara, isso é fantástico, né? Porque aí entra em todas as áreas da nossa vida. Alimentação, posso fazer isso? Se todas as pessoas fizessem isso, seria saudável, né, para a humanidade? Então, de vez em quando, posso, de vez em quando. Então, assim, a minha ação pode servir de modelo, ótimo. Mas eu queria trazer, em vez do Kant, trazer o Piaget. Falar sobre as fases que chegam na autonomia. Cara, isso é fantástico. Veja, o bebê, quando ele nasce sem regra, né? Então a gente chama de anomia, sem norma, sem regra, sem limite, sem os princípios e tal. Anomia. Então, não adianta dizer para o neném, não faça cocô agora. Vai fazer. Ele vai fazer. Então, ele está na anomia. Depois, a próxima fase é heteronomia. As normas, regras, leis vêm da outra pessoa. Não pode pôr a mão aí, não faça isso, lave a mão, coma desse jeito. Então, as regras vêm da mãe, do pai, da professora, da escola. E essa fase se chama heteronomia. Muito importante para que a criança vá internalizando essas regras. Depois que as regras estiverem apropriadas pela criança,
essas regras já estão dentro dela, aí ela tem autonomia, porque estão dentro dela. E o grande erro dos pais, eu costumo falar nas minhas palestras, é que eles esperam que a criança passe da anomia para a autonomia. Nunca vai passar se não tiver a heteronomia. Então, pai e mãe e professor e professora tem que colocar regra. Escola tem que ter regra e tem que ter regra rígida. De vez em quando pode ter flexibilidade? Claro, de vez em quando. Mas o dia a dia tem que ter essa consistência. As regras são para funcionar. Pai chegou atrasado, o pai tem que sofrer, entre aspas, alguma consequência por isso. Por quê? Para que a criança aprenda que ela precisa obedecer. Depois que as regras estão todas internalizadas, é que a criança já sabe tomar as decisões, porque já tem regras dentro de si. Então a gente diz, essa criança tem já autonomia nessa área, naquela, mas ainda não nessa. E aí por aí vai. Então, muitos psicólogos, Júlio, defendem a ideia de que os adolescentes têm que fazer sexo, não tem que... incentivo ainda. Eu digo não. Cada família tem que ter a responsabilidade de colocar os seus princípios e fazer o filhote lá obedecer esses princípios. Por quê? Porque para ter autonomia, para ter uma vida sexual... Se vier um filho, ele já tem vida financeira, já tem vida emocional madura? Não tem. Então não tem que ter vida sossegada, livre na área sexual. Tem que ter seus limites, sim. Marcão, mas aí você está sendo muito rigoroso. Não. De acordo com os princípios de cada família. Então, se uma família quer que o filho não tenha nenhuma relação sexual até casar, vai ser difícil. Mas é um direito dessa família conversar com o filho e estabelecer esse princípio. Aí ele toma essa decisão com autonomia. Mas a gente querer impor que tem que ter liberdade, está errado. Tem que ter essa regra, também está errado. A gente tem que ter a sabedoria de orientar qual é a melhor forma possível e cada família, então, decide. Aí sim a autonomia vai valer a pena, né? Você sabe que uma coisa que me vem à cabeça agora, até lembrando um pouco do meu currículo que apareceu ali, apareceu neuroeducação. Parece que quando a gente fala de neuro, a gente já está falando de educação e falando de educação a gente já está falando de neuro. Só que não é bem assim. Quando a gente vai olhar para essa estrutura biológica, a gente está olhando o DNA do ser humano. Pós-projeto Genoma, que acabou em 2005, nós conseguimos decifrar ali algumas coisas do nosso DNA e descobrimos uma coisa muito legal. Nós temos cerca de 20.500 genes para cada célula e nós temos 30 trilhões de células no corpo. Só isso? É muita coisa. Então, nós estamos falando da faixa do quatrilhão. Sim. E uma das coisas que a gente sempre fala quando se pensa em aprendizagem, a gente está falando só da parte consciente do cérebro, neocórtex e adjacências. Só que o corpo todo aprende. O DNA aprende. O coeficiente intelectual do sistema imune é maior do que o do cérebro. Só que a gente não tem consciência disso. Olha só. E aí o que acontece? No processo de formação, a vivência da regra, e não apenas senta aqui que eu vou te falar como é que funciona, o corpo todo entra num processo de aprendizagem. A gente falava antigamente, não se fala mais esse termo, ele não é mais correto, mas se falava na memória muscular, lembra disso? Você faz um exercício, você tem memória muscular e tal. Sim. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. Mas o corpo todo precisa... Mas a ideia faz sentido. Faz, porque o corpo todo tem que passar pelo processo educacional. E uma coisa que eu tenho feito hoje com as mães, quando elas descobrem que estão grávidas, lá no 3º mês de gestação, nós temos a formação de um sistema dentro do cérebro chamado sistema límbico, que é o que coordena as emoções. As emoções. O sistema límbico no 3º mês de gestação já está pronto e funcional. Uau. Então a gente já começa um processo de educação emocional da criança no útero da mãe. Então quando essa criança nasce, por exemplo, e aí a gente poderia discutir o Piaget aqui na anomia, mas ali é pura emoção. O que eu diria, o que eu chamaria de anomia é pura emoção. Sim, sim. E nos primeiros 40 dias... A resposta da criança vai ser sempre emocional. Vai. No início, né? Os primeiros 40 dias pós-parto são os 40 dias que nós temos a adaptação do sono dessa criança.
Ali eu já consigo fazer um processo de educação emocional para que essa criança aprenda a dormir 10, 12 horas por noite sem acordar uma única vez. Aí você vai dizer, não, mas isso é um absurdo, meu filho tem que mamar de 4 em 4 horas. É verdade, mas eu consigo fazer isso durante o sono, sem acordar a criança. Porque quando a criança entra no sono com ajuda, ele não tem autonomia. Ele não consegue vencer o ciclo emocional, que é um ciclo dramático, natural, nosso, que é o desconforto. Então, eu acordei. A mãe pega a criança, o pai embala a criança, canta, conversa, fala, não sei o quê. Veja como é que os ciclos do sono são interessantes, e isso que já vale como regra para o pai, papai e a mamãe que estão em casa. O ciclo do sono normal, tradicional, é de 90 minutos a 120 minutos. Então, são 2 horas. Então, cada ciclo com 4 estágios, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Sono profundo e tal. Isso. N1, N2, N3 e sono REM. Esta fase, que dura entre 90 minutos e 120 minutos, na primeira fase do sono, geralmente a criança não acorda. Então, se ele dormiu lá pelas 8, ele não vai acordar até as 10, ele vai passar direto. Aí o que a gente faz? Aproveita para dormir, porque a criança está dormindo. Quando dá meia-noite e essa criança acorda, ela entrou num circuito de ativação de todos os hormônios que estão ligados a estresse, cortisol, raiva, essa coisa toda. Aí a mãe vem, dá o mamar, conversa com a criança, embala, ela entrou no circuito do sono com ajuda, sem autonomia. O que vai acontecer? Às 2 ela vai acordar, às 4 ela vai acordar, às 6 ela vai acordar de novo. O que acontece com a família? Um inferno em casa. Sim, porque ninguém mais tem paz. Todo mundo sem dormir direito, fica irritado e tal. A gente adulto, né, fica super irritado quando está com sono, está com fome, né? E a gente vai trabalhando essa coisa da autonomia do ponto de vista emocional, desde que essa criança nasceu. A questão da comida é outra característica interessantíssima. Você estava falando agora sobre as fases do desenvolvimento, e eu me lembro de uma cena, a gente trabalhava na universidade, aí chegou um professor, um colega nosso, e ele chegou assim, com aquela cara morto de sono, né? Professor, o que aconteceu? E ele disse assim, não dormi direito, comprei um colchão novo. Olha que coisa interessante. E a minha filha tomou conta do colchão e eu tive que dormir no sofá. Quando a pessoa fala isso, você imagina uma pessoa de 2 metros do teu tamanho, mais ou menos assim, empurrando o pai. Aí eu falei, só por curiosidade, que idade tem a sua filha? 3 anos. 3 anos ela conseguiu tocar o pai do colchão. Você imagina o que ela vai fazer com ele? Quando entrar na adolescência. Júlio, você falou do ciclo de sono, né? Eu tenho falado muito para os pais a respeito do ciclo da aprendizagem. Eu acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto aqui. Gente, é assim, ó, o ciclo da aprendizagem, a primeira fase é durante a aula. Então, durante a aula, o aluno ele aprende, ele conversa, interage com o professor. Então, as informações são construídas ou, de alguma forma, entram na criança e, claro, vão para a memória de curto prazo, em geral, né? Memória de curto prazo. Bom, memória de curto prazo significa que essa criança tem a tendência de esquecer o que aprendeu muito rapidamente. Ela vai esquecer com rapidez. Então, não posso deixar que essas informações tão importantes, tão necessárias, que foram pensadas, né, com carinho lá no currículo, sejam esquecidas. Então, eu tenho que colocar numa memória de longo prazo. Eu tenho que aumentar isso. E isso só acontece se o cérebro sentir necessidade. E a necessidade vem da onde? Lição de casa. A criança vai fazer a lição de casa, puxa, estou precisando dessa informação de novo, deve ser importante. Então, a criança começa a perceber, o cérebro começa a perceber que essa informação é importante. Busca a informação, ainda está no curto prazo, e pelo fato de ter feito a lição, vai para o longo prazo. Mas essa é a segunda fase, ainda não terminou. E a terceira fase, que é a de fixação da aprendizagem, que é importantíssima e que os pais estão negligenciando, claro, a maioria, não todos, estão negligenciando, é a fase do sono profundo. As crianças não estão tendo sono de qualidade e aí elas não fixam a aprendizagem, vão mal na escola e aí os pais dizem assim, essa escola não é boa. Não é bom o sono dessa criança. Essa criatura não está dormindo direito. Tem adolescente hoje que termina de dormir na primeira, segunda aula
da manhã lá na escola, né? Debruça em cima da carteira e acaba dormindo. Dependendo da criatura, a gente deixa dormir porque não vai atrapalhar. Mas, queridos pais, não dá para deixar isso. Eles precisam dormir de 8 a 10 horas, não são só 8 horas, talvez você até possa complementar melhor essa informação, mas precisam dormir, a criança pequena, 10 horas, porque para haver essa fixação, para que a escola vale a pena, para que a aprendizagem vale a pena. E quanto mais a criança aprende, mais a estrutura mental dela tem pontos de ancoragem para novas aprendizagens. Então essa criança vai crescer pra caramba dentro da aprendizagem. Mas se ela não dorme direito, não vai ter nada disso. Então o sono realmente é importantíssimo, né, Júlio? Eu trabalho com 5 elementos que são centrais para a saúde. Sono, a nossa conexão com a natureza, e você está descobrindo isso de uma forma incrível vivendo lá no meio rural. Nós temos a alimentação, nós temos a atividade física e nós temos o circuito de cuidar das emoções. Mas o sono, ele vem como primeiro elemento. Eu prefiro que a pessoa regule o sono e viva com uma alimentação mais ou menos, mas com sono perfeito, do que fazer o contrário. Por que isso é tão importante, gente? Barriga cheia e não dorme direito. Então, aí nós temos várias questões que interferem muito no processo de aprendizagem. Porque para que a gente possa consolidar a aprendizagem, o que significa consolidar a aprendizagem? Você tem um neurônio, esse neurônio ele tem ramificações. Cada neurônio pode criar de 1.000 a 20.000 conexões. É muita coisa. Quando eu provoco uma conexão de algo que eu não sabia, o meu neurônio cria o que a gente chama de espícula. É como se fosse uma pontinha. Olha, isso aqui pode ser que seja importante. Não foi importante, é um broto de uma semente. Se isso for importante, essa rede neural ela se consolida. Para que ela se consolide, eu preciso criar repetição, eu preciso criar associação e eu preciso colocar emoção no jogo. Só que para que isso aconteça, a gente tem que passar pelas fases profundas do sono. E aí que vem a parada interessante. Porque as horas que você dorme antes da meia-noite, nós temos mais ou menos entre 7 e 8 horas da noite até meia-noite um pico de ativação de melatonina. E a melatonina traz junto o GH, que é o hormônio do crescimento. E o GH ativa uma outra função chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse cara vai pegar a espícula, sabe quando você pega no chiclete e puxa e ele faz aquele... É isso que o cérebro está fazendo. Se você não dorme entre as 8 da noite e a meia-noite, você não aprende. Você pode fazer o que você quiser na escola, você pode ter o melhor processo pedagógico, você pode fazer o que você quiser. Não aprende. Tanto é verdade, eu tenho um programa chamado Aprender a Aprender, em que eu preparo alunos para entrar no mundo inteiro, faculdades, universidades do mundo inteiro, e preparação de concurso. E contratualmente, a pessoa não entra para fazer o trabalho comigo se ele não colocar no contrato que ele vai dormir 8h30 da noite. Não aceito. Por quê? Porque eu sei que a função do processo de aprendizagem, essa consolidação, ela acontece nesse horário. Apenas para você ter isso a título de exemplo aí na sua mente, imagine que você sentou de meio-dia e comeu um churrasco. Se você comeu o churrasco de meio-dia e comeu o churrasco de noite, você não vai ter dúvida nenhuma que a digestão do meio-dia é melhor do que a digestão da noite. Com certeza. Isso é o que nós chamamos de hora biológica. Hora cronológica, 60 minutos. Hora biológica é a facilidade que meu organismo tem para fazer um processamento químico X ou Y. Quando eu vou dormir antes da meia-noite, cada hora de relógio que eu conto, biologicamente elas valem como 2 horas. Então, se eu dormir às 8, 9, 10, 11, meia-noite, eu dormi cronologicamente 4 horas. Mas biologicamente, em termos de aprendizagem, é como se eu tivesse dormido 8 horas. Aí o que acontece? Quando você tem o ciclo da melatonina caindo, e ele começa a dobrar perto da meia-noite, 1h da manhã ele já é descendente, começa a acontecer uma coisa com a gente adulto, que é uma coisa muito interessante. Entre 1 e 2 da manhã, muita gente acorda e não dorme mais. Isso se chama efeito alvorada, queda da melatonina, subida do cortisol. Quando o cortisol começa o seu processo de subida, não tem mais sono profundo. Então, as horas que a gente dorme depois da 1h da manhã, biologicamente é como se você tivesse dormido 20 minutos. Aí você imagina o esforço que o professor tem que fazer no outro dia para ensinar alguma coisa. E muitas dessas crianças, Marcos, chegam na escola sem ter tomado café da manhã. Então você imagina, um cérebro deficitário... E umas não podem comer nem a siriguela.
Então, como que você constrói Nossa, autonomia num cérebro assim? Como as coisas estão interligadas, né, Júlio? Não, assim, alimentação, sono, atividade física, está tudo junto, né? A gente não pode dizer assim, a aprendizagem acontece no cérebro. Lá no cérebro, mas todo o corpo está envolvido. Uhum. Eu acho que essa ideia ela é muito importante também para a pré-escola, né? Tem muita pré-escola que ainda coloca criancinha sentada uma atrás da outra, manda a criança ficar quieta e tal. Gente, isso é um atraso impressionante. A criança precisa se envolver de corpo todo com a aprendizagem, pelo menos nos primeiros anos. Depois, claro, vai mudando um pouco, mas precisa acontecer isso. E outra coisa, voltando para o ciclo da aprendizagem, olha a importância não só dos pais saberem que a criança tem que dormir, mas da escola entender por que passar a lição de casa. Uhum. Então, tem professor, por exemplo, que passa a lição de casa, desafio, tudo coisa nova. Pô, não vai cumprir a função de reforçar, de fixar, né, de passar as informações para a memória de longo prazo. A lição de casa ela precisa ser uma revisão do que foi feito em sala de aula, justamente para que o cérebro perceba, opa, estou vendo de novo, exatamente, estou vendo de novo e isso vai ser importante, então, para depois ser fixado. Então, se a escola entende isso e os pais entram numa parceria com a escola, né? Nós vamos fazer nosso filho dormir bem e dormir bastante e dormir cedo, nós vamos fazer isso. Obviamente que a escola vai ter muito sucesso no ensino, a criança vai ter muito sucesso na aprendizagem e os pais vão dizer, nossa, graças a Deus, nosso filho é inteligente. Opa, como assim? Né? Graças a Deus e a todo esse conjunto, todo esse preparado em torno que está sendo levado a sério para que a aprendizagem seja séria e aconteça de verdade. Você sabe que essa questão da tarefa de casa, eu venho já batendo faz tempo nessa tecla, porque as pessoas ainda não entenderam a lógica da tarefa de casa. Muitas vezes o professor não entendeu, muitas vezes os pais ainda não entenderam. Então, pensa assim comigo. Ó. A tarefa de casa, quando a gente... Imagina, uma aula de história, uma aula de matemática na segunda-feira. Eu vou pegar a aula de história porque tem menos aulas, então a gente tem menos contato com a mesma disciplina, na mesma matéria na semana. Mas imagina assim, você teve aula de história na segunda-feira, o professor te passou uma tarefa, e esse aluno vai ter aula de novo na segunda-feira da semana que vem. Num espaço de 7 dias, a gente tem, não só os estudos, mas nem precisaria de estudo, a gente percebe isso na prática, que nos 3 primeiros dias pós-aula, a gente tem uma queda na curva de manutenção de memória de curto prazo na casa dos 80%. Eu acho que você está falando besteira. O que você comeu na semana passada, na segunda-feira? Vai saber. Eu não lembro. Já foi. O cérebro processa, gente, olha para vocês terem uma ideia. Se você pegar um celular desse daqui, ó, um celular super novo e tal, aquela coisa toda, ele tem ali 128 GB de memória. O cérebro processa por segundo 76 gigabytes de informação. É muita coisa. Se ele tivesse que guardar tudo, ficaríamos malucos. Inclusive, existe uma síndrome chamada síndrome da hipermnésia, que a pessoa não consegue esquecer a senha do Wi-Fi que trocou, agora ele tem 5 senhas que ele precisa trabalhar. Então, o esquecimento é um processo legal. Só que o que vai acontecer? Aula na segunda-feira, eu vou ter aula de novo na outra segunda-feira, ele vai deixar para fazer a tarefa na véspera. Não adianta nada. Porque na curva, existe um nome para essa curva, chama curva de Ebbinghaus. Ebbinghaus mostrou isso em 1909. Imagine que o cara já percebia, sem o maquinário que a gente tem hoje, o que o cérebro faz. E ele percebeu o seguinte, se no dia da aula, e existem experimentos hoje bem legais nesse sentido, o pai foi pegar a criança na escola, e ela disse, o pai na conversa, o que você teve hoje? Eu aprendi matemática, aprendi uma tal de fórmula de Bhaskara. O que é esse negócio? O simples fato do pai e a mãe perguntarem, logo depois da aula, o que foi que você teve, sinaliza para aquela informação que ela é importante de permanecer lá. Imagine isso atrelado a um processo em que a tarefa de casa é um reforço desse processo. A criança, ela tem uma tendência, na curva de Ebbinghaus, a gente não guarda tudo, é impossível. Mas imagina assim, do primeiro dia para o terceiro dia tem uma queda de 80%, com o trabalho de tarefa de casa e essa revisão e tal, ela estabiliza em mais de 60%. Ou seja, eu consigo reter muito mais, com muito menos esforço,
E aí a gente sempre fala para os pais e até para os alunos quando tem a oportunidade de que não se trata de estudar mais, se trata de estudar com qualidade. Com mais eficácia. Uma das coisas que eu sempre me perguntei, e eu ficava chateadíssimo com isso, é por que a gente não está no topo da educação mundial? Aí bate aquela curiosidade, um dia a gente tem uma grana na mão, eu falo, cara, vou conhecer Finlândia, Noruega, vou passar para essa turma aí, Singapura. Aí você chega na Finlândia, a época que eu fui, frio, insuportável. Média de tempo de permanência da criança na escola, igual a nossa. As salas de aula, nada que chamasse muito atenção, pelo contrário, eles estavam atirando tecnologia de lá. Aí você fala, mas o que esses caras têm de tão diferente da gente? E aí eu me dei conta de que o que eles têm de diferente e que os coloca numa posição, eu não chamaria de melhor, mas mais privilegiada do que a nossa, é que a média de estudo da criança finlandesa fora da sala de aula é de 6 horas. Uhum. Aí você vê que a coisa funciona... E outros países também que têm muito sucesso na educação, as crianças passam muito mais horas na escola, ou seja, elas estudam muito mais do que 4 horas, como aqui no Brasil. Não dá para a gente pensar que nossas crianças, nossos alunos, adolescentes vão ter mega sucesso em avaliações internacionais com 4 horas por dia, né, de estudo. As crianças chinesas, aí, é claro, eu acho um exagero, mas elas ficam desde manhã cedinho até no início da noite na escola. Daí você pensa, meu Deus, mas por que tanta aula? Não é aula. A quantidade de aulas talvez seja próxima à nossa, mas daí eles têm atividades físicas, tem concentração, meditação, arte, educação física, tem uma série de outros. E horário para não fazer nada e horário para fazer lição. Olha que massa. E aí, claro, uma criança com essa estrutura, claro que vai aprender muito melhor do que as nossas. Você sabe que tem um estudo até bastante recente, de 2023 agora, que sobre a questão da atividade física entre as aulas. Não aquela coisa da aula de educação física apenas, mas atividade física constante dentro da sala de aula, dentro da escola. E esse estudo ele comprova o seguinte, nós temos o BDNF, esse fator neurotrófico derivado do cérebro, que garante a consolidação das redes neurais. E esse estudo mostrou uma coisa muito legal. Em 2012, eles descobriram o último hormônio do corpo, um hormônio chamado irisina. E a irisina, ela é produzida na contração e distensão total do músculo. Se você não faz contração e distensão total, não tem irisina. E o que eles mostraram no estudo? Que a irisina tem ação direta sobre o BDNF. Ou seja, se eu for comparar, por exemplo, uma medicação como o Zoloft, que é uma medicação que a gente usa para controle de ansiedade, em alguns casos até de depressão. Se você for comparar com o Zoloft, só 30 minutos de atividade física se mostrou 33% mais eficiente na consolidação de redes neurais do que qualquer outro tipo de medicação mais potente do mercado. Nossa. Imagina 33% de aumento de tempo de vida, 33% de aumento de salário, 33%... Cara, 33% é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Uma outra coisa que eu lembrei também, você falando sobre isso, muitas pessoas entram em depressão e a gente vai pesquisar como é que está a alimentação, não tem duas coisas, não tem sementes oleaginosas e tal, e não tem folhas verdes. Daí você pensa assim, cara, mas o cara está deprimido, ele não quer comer salada. E olha que interessante, não está com vontade, mas é justamente essas sementes e as folhas verdes que são base para que o cérebro construa neurotransmissores. E aí a pessoa em depressão não quer comer isso e vai piorar a situação, não sai. E daí toca remédio, claro, precisa sim medicar para reequilibrar os neurotransmissores, mas você precisa ajudar o corpo, né? O corpo está precisando, ele está solicitando esses elementos para construir os neurotransmissores. E por que isso é importante? Porque os neurotransmissores é que constroem a aprendizagem. E aí eu lembro da minha avó, coma salada para ficar inteligente. E tá certo. Sim. Tem que comer salada porque a gente vai equilibrar os neurotransmissores, pelo menos a construção deles. Concordo em gênero, número e grau. Um dos elementos químicos mais importantes do nosso organismo se chama magnésio.
O magnésio ele é encontrado no núcleo da clorofila. E a Olha que clorofila legal, está em tá todas as nas folhas folhas verdes. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o corpo tem mapeadas 332 funções enzimáticas. Aham. 330 são mediadas por magnésio e água. Nossa. A diferença é muito grande. O cérebro, se você for pegar o cérebro, 96% do composto geral do cérebro é água e gordura. Imagine que você não coloque isso de manhã cedo na alimentação. Outro exemplo, nós temos 4.000 enzimas no nosso organismo. 4.000. Toda enzima é uma proteína. Nenhuma enzima é carboidrato, nenhuma enzima todas são proteínas. E nós temos uma ativação de ciclo de cortisol no sérico nosso, que começa às 3 horas da manhã, bate o pico às 9 da manhã, depois ele cai. 3 horas da tarde a gente já está entrando naquela fase de deixa eu dar uma parada porque está na hora. Se eu não construo as minhas enzimas até às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, para que elas façam as funções bioquímicas do corpo acontecerem, inclusive a formação de neurotransmissores, o meu corpo entra no que a gente chama de embotamento, ele entra no processo de fechamento. Ou seja, se eu não tenho a matéria-prima, o corpo diz, eu não vou torrar um negócio que eu não tenho, porque a única chance que eu tenho de fazer isso é pegar do músculo. Não faz sentido pegar do músculo, por quê? Para a natureza, músculo é vida, corrida, é fundamental. Então, o que acontece? Você tem uma redução de metabolismo cerebral, a pessoa não comeu, não tomou café da manhã, não colocou proteína, não colocou gordura, não colocou um carboidrato de boa qualidade, esse corpo vai entrar no embotamento. E essa criança não aprende. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Tudo no organismo humano é regulado pela nossa conexão com a natureza. Tudo. Sol, lua, se está chovendo, se não está. Isso deu prêmio Nobel de Economia para um cara chamado Daniel Kahneman. Ele começou a perceber que a mudança de clima tinha impacto na venda da bolsa. Ele falou, vou desenvolver uma teoria em cima disso. Deu o Nobel de Economia para o cara. E essa questão do café da manhã, hoje já está comprovado, a gente já tem estudo suficiente para dizer com segurança. Ele é um marcador importante para a regulação de ciclo circadiano. Se a criança não toma café da manhã, não coloca os nutrientes necessários, ela estará totalmente desregulada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a depressão, uma das características da depressão é a desregulação de ciclo circadiano. Ela troca dia pela noite, você passa sonolento o dia inteiro, de noite você não dorme. Enquanto não faz essa regulação, não tem volta. E a gente fica anos assim. Tem municípios que estão dando café da manhã, o lanche e almoço para as crianças que vão estudar. E daí as crianças que estudam à tarde começam com o almoço, tem um lanche à tarde, e daí jantam antes de ir embora. Porque eles perceberam que não adianta você encher de aula essa criançada com fome, subnutridas, não vai dar resultado e a escola vai penar o resto da vida e aí a população toda perde. Então, e aí temos os críticos. A escola não é lugar para comer, escola não é restaurante. Antigamente eu ia para a escola, eu levava meu próprio lanche. Você estava numa família estruturada. Né? Agora, 30% das crianças hoje vêm de famílias onde elas não conhecem o pai. Já tem lá o segundo, o terceiro homem na família, mas o pai elas não conhecem. 30%. É muita coisa. E daí fora as famílias, né, que só a mãe está criando. Tá. São estruturas novas, né? São estruturas diferentes. Muitas delas disfuncionais, que não estão dando certo, não estão funcionando. Então, se não funciona, o que a gente faz? A gente ajuda, a gente vai prover. Então, não dá para deixar as crianças sofrendo e dizendo assim, mas a culpa é dos pais. Cara, dos pais, mas e agora? A escola vai deixar as crianças sofrerem isso? Não, a gente tem que sim dar uma alimentação de qualidade. E aí, eu estou lembrando daquela menina lá em Santa Catarina, fantástica menina, que criou um site, né, um perfil, acho que foi no Facebook, chamado Diário de Classe. E ela começou a filmar, fotografar o lanche que ela estava recebendo na escola pública. E foi um absurdo, porque era carboidrato só, ponto final, acabou. Ou era só arroz, ou era só batata, ou era um copo de achocolatado, ponto final. Não tinha mais nada. E ela começou a mostrar o que ela estava ganhando. Nossa, isso causou uma revolução impressionante, né? Críticas de todos os lados, daí a população metendo pau no governo, mas começou a mudar. E eu acho que os pais, eles estão muito apáticos em relação
ao que estão recebendo as crianças na escola. Gente, muitas crianças estão recebendo uma porcaria de alimentação e está todo mundo quieto. Ah, mas pelo menos ela tem. Não, é direito ter uma alimentação de qualidade. Concordo. Então a gente precisa sim cutucar mais as autoridades em relação a isso. E devia ser, agora vou provocar um pouco, devia ser crime hediondo roubar dinheiro da merenda. Cara, você está prejudicando o cérebro de milhares de crianças quando rouba dinheiro da merenda. Não dá para a gente aceitar mais. A gente tem que, a população tem que começar a fiscalizar mais isso para que a gente tenha crianças cada vez mais saudáveis e não ao contrário, né? Até porque, Marcos, uma coisa interessante de a gente falar sobre isso, quando a gente nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios. Até o 2º ano de vida, o nosso cérebro poda 25% dessas conexões. Um adulto normal, que não tenha nenhum problema nesse sentido, tem na faixa de 85, 86 bilhões de neurônios. Até o 2º ano, nós temos uma poda neural gigante. O cérebro vai tirando o que não funciona e nós também vamos podando as conexões. Então, do 1º para o 2º ano, do 2º para o 4º ano, até o 7º ano, então a gente tem fases de poda neural que exigem dessa criança uma comida, a matéria-prima para a construção do cérebro. E por que eu assino embaixo o que você falou agora? Porque queimada essa fase de formação daquela rede, de maturação daquela estrutura, não tem mais como voltar atrás. É triste, mas é verdade. Infelizmente é verdade. Tanto é verdade que quando a gente vai observar, por exemplo, eu tive uma situação assim, coisa bem comum de acontecer. Uma criança de 6 anos que vem ao meu consultório e a mãe diz, a minha filha, ela é um gênio. Inclusive, ela veio para avaliação de altas habilidades ou de genialidade. E aí, o que é ser gênio? A mãe, professora de matemática, o pai, engenheiro. Estimulando, ou seja, super estimulada. Desde cedo. O cérebro, gente, ele não tem mais ou menos. A gente vai usando como uma balança. Por que é interessante a gente pegar uma criança que tem autismo e colocar ela em todas as terapias? Porque é a forma que eu tenho de ir equilibrando as balanças para que essa criança possa ter tudo isso o máximo equilibrado possível. O que essa mãe fez? Desequilibrou um sistema. O que desequilibrou? Essa criança não tinha possibilidade de ter convivência com outras crianças. Batia, mordia, puxava o cabelo. Aí, o que acontece? Uma estrutura cerebral que superestimulada vai tirar de outro lugar. E esse tirar do lugar, se não faz a correção, passou o tempo, se foi. Eu vi uma pesquisa há muitos anos já sobre desenvolvimento de crianças Down. E a pesquisa era muito interessante. Se observou que crianças Down em comunidades, né, em favelas, elas, no início, elas se desenvolviam mais do que crianças Down de famílias ricas. E aí começaram a... Mas o que está acontecendo, né? Bom, a criança Down em família rica ficava no carrinho, protegida, cuidada, a mamadeira sempre chegava na hora certa e tal. E a criança Down na favela ficava no chão, se vira. Né? A criança ia engatinhar, rastejava, mexia em novas coisas, ou seja, tinha vários estímulos a todo tempo. Depois isso mudava. Por quê? Porque daí os pais de famílias ricas colocavam em fono, em natação, em uma série de outras atividades. E a família pobre continuava fazendo a mesma coisa. Né? Então, olha a importância, né, da estimulação para que o cérebro possa ter essa oportunidade de desenvolver. Né? Então, as crianças, desde muito pequenas, precisam ter estimulação em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí eu lembrei agora da janela de oportunidade. Janela de oportunidade é um período que, se a criança for estimulada nesse período, cria novas conexões que mais tarde vão ser utilizadas em outras áreas. E eu lembrei da música. Criança que aprende um instrumento musical, ou aprende a cantar, ou aprende música de 4 a 10 anos, cria no cérebro uma estrutura que vai ser super bem utilizada para arquitetura, engenheiros. Por quê?
É uma área que tem facilidade de transformar o tridimensional no bidimensional, ou seja, desenhar a realidade, que é o que o arquiteto vai precisar. Mas de onde vem essa estrutura? Lá da formação da música. Então, gente, mesmo que teu filho jamais seja um músico, ensina a música para ele, dê essa oportunidade, né? É música, dança, teatro, né? Tanta coisa legal que pode fazer e muitos municípios oferecem gratuitamente isso. Vamos fazer essa criançada participar. As inteligências múltiplas, né? Uma coisa que eu acho interessante, e tem um estudo recente sobre isso também, as crianças Down, autistas, crianças que têm algum tipo de dificuldade intelectual e que vão para essas escolas ou instituições que têm esses estímulos, uma das coisas que eles perceberam é que quando essa criança volta para esse convívio tradicional da escola, elas superam os alunos. E você fala, como é que é? Sim, ela criou um desequilíbrio. E a minha pergunta é, se essas crianças têm todos esses estímulos, por que cargas d'água todo mundo não tem? Pois é. Por que não tem? Por que não tem fono? Por que não tem o TO? Por que não tem acompanhamento da pediatra? Por que não tem? Por que não tem? Olha, agora, eu vou trazer o resultado de uma pesquisa que eu fiz, então tem que tomar cuidado, porque é pontual, não é generalizável e tal. Mas é assim... É uma boa pergunta de pesquisa para ser feita de forma técnica e efetiva. É assim, teve uma época que eu dava cursos sobre criatividade e eu ia nas escolas dar cursos aos professores. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fazia um teste com os professores de criatividade. Então, era um teste simples. Eu dava uma situação e quem desse mais ideias, né, de soluções diferentes, então tinha uma pontuação maior. E eu observei que em todas as escolas que eu fiz isso, os professores de educação física foram melhores. Eles tinham mais ideias diferentes do que todos os outros professores. Eu achei... como eu tenho formação em matemática, né, achei assim, não, os professores de matemática têm um raciocínio muito desenvolvido, eles vão achar mais soluções. Não é verdade. Não é verdade. Os de educação física foram bem melhores. E a minha conclusão é por causa disso. Você coloca todo o corpo nas aprendizagens. Não é uma coisa só de cérebro, né? A gente precisa estimular de forma mais global. Talvez até por isso que eles tenham ido para a educação física, né? Porque já tinham, de alguma forma, já foram estimulados em outras áreas, né? Com outros estímulos. Talvez seja uma possibilidade. Mas vale a pena a gente fazer uma pesquisa melhor sobre isso, né? Da criatividade. E assim, quanto mais criativos são os nossos professores, a tendência dos alunos é acharem também outras soluções. Quando eu fiz o curso de matemática, licenciatura em matemática, eu reprovei em física no primeiro ano. Reprovei na disciplina. Por quê? Porque o professor exigia que na prova a gente transcrevesse a resolução do exercício exatamente como ele pôs no quadro. Decor. Não, mas eu entendi a fórmula, eu sei fazer a conta, eu sei descobrir a resposta. Ele tirava a nota, ele não dava a nota, porque eu não fiz exatamente igual. Reprovei. E eu fiquei com tanta raiva que eu abandonei daí no final a disciplina dele e me matriculei daí no outro ano, no outro período. E o professor mudou de horário. Eu peguei o mesmo professor para fazer. Só que daí eu pensei assim, cara, já que a escola pensa dessa forma, então eu vou fazer exatamente isso. Aí decorei todos os exercícios, fiz decorzinho na prova e passei. Mas olha que ensinamento esse professor me deu. Não use a criatividade. Não pense diferente. Gente, isso é um absurdo. Professores precisam pensar diferente. Então, até uma dica aqui para os professores que estão nos ouvindo é o seguinte: se você é da área de exatas, matemática, física e tal, faça um curso, não precisa ser um curso de 4 anos, faça um mini curso, um curso de formação em outra área. Na área de psicologia, na área de sociologia e tal.
para pensar com o outro lado do cérebro, porque isso vai ampliar a tua criatividade. E aí, nas aulas, isso vai facilitar pra caramba a forma como você interage com os alunos, dando exemplos de outras áreas, né? Valeria muito a pena investir mais nisso, né? Eu vejo muito a escola como se fosse um cérebro. Se esse cérebro não tiver uma área de integração, que pegue todas as informações, os dados, na verdade, né? E transforme isso numa informação que seja compreensível a esse cérebro, ele não vai funcionar. Um exemplo. Sabe aqueles filmes que a pessoa faz a tradução e ele não consegue sincronizar a fala com a boca dublagem da pessoa? Que daí a pessoa faz assim com a boca e a fala vem depois? Você nunca se perguntou, por exemplo... Filmes asiáticos normalmente é assim, né? Porque a estrutura das frases é muito diferente da nossa. Então ele fica... e aí não termina sai a fala. O nosso cérebro, eu estou aqui conversando a 1,5 metro de você, ele integra o seu som com o que eu estou vendo e cria uma imagem. Se você se afastar 5 metros, você há de concordar comigo que o som viaja numa velocidade muito menor do que a luz. Então, há uma dissincronia entre eles. Mas por que eu não vejo você falando dessa forma? Porque o meu cérebro tem um delay. Quando ele recebe a imagem, ele trava essa imagem até chegar à conexão e criar a imagem para que eu consiga fazer esse processo acontecer. E eu falo, não, estou entendendo o que você está falando. Se for a 10 metros é a mesma coisa, se for a 20 metros é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu faço palestra para professores e eu não uso nada muito novo. Eu uso o que a gente ensina na escola. Então, quando eu ensino bioquímica, a bioquímica do cérebro, eu vejo o professor de química vibrando, porque ele fala, eu falo isso, eu falo isso, eu falo... Quando eu falo de processos biofísicos, eu vejo o professor de física fazendo a mesma coisa. Quando eu falo de estrutura de pensamento, eu vejo o cara da sociologia, da história, da filosofia vibrando. Aí eu me pergunto, como é que um cérebro tão complexo como a escola, que tem todas essas áreas incríveis... não coordena isso dentro dos próprios professores? Já parou para perceber que a gente não conversa muito na escola? Sobre coisas técnicas? Áreas diferentes, né? E eles não integram. Aí, como que a gente vai conseguir fazer essa integração acontecer lá na sala de aula se as crianças não veem a gente fazendo isso? A gente não faz, a gente não senta, a gente não discute. Quantas vezes a gente parou para escutar o professor de educação física sobre um posicionamento corporal que vai privilegiar o posicionamento? Eu nunca tive isso. Nunca tive isso. Nossa, eu tive um professor de educação física na 8ª série que ensinou a gente a fazer massagem cardíaca, rolamento, se você cair fora de um carro em movimento, como fazer para sobreviver. Ele ensinou todas essas coisas. Eu pensei, cara, eu nunca vejo isso. Claro, deve ter sim um outro professor fazendo isso. Mas massagem cardíaca, se todos os nossos alunos soubessem fazer, ou aquela manobra de você apertar aqui se a pessoa estiver engasgada, esqueci o nome. Heimlich. Se os nossos alunos aprendessem, quantas vidas seriam salvas, né? Então, assim, o nosso currículo geral, ele precisava ser mais atualizado. Eu acho que o ensino médio, Júlio, é a última oportunidade que nossos alunos têm de ter contato com todas as áreas de conhecimento. Então, eu não concordo com essa peneirada que estão dando e deixar o aluno escolher só para uma área, só para outra. Não, deixa ele ter contato. O problema é a profundidade e a quantidade de conteúdo desnecessário. Esse é o problema. Mas não os conteúdos em si, ou as áreas em si. As áreas, a gente tem que ter contato, a gente tem que saber um básico de química, né, de física. Então, por exemplo, pegou fogo na minha panela lá na cozinha, eu tenho que saber que eu não posso jogar água porque aquilo vai explodir tudo e vai me queimar. Eu tenho que saber disso. Qual a escola que está ensinando, né? Então, essas coisas mais básicas da vida precisam ser mais valorizadas. E aí, no final de tudo isso, nosso aluno vai ter muito mais autonomia. Então, para a gente voltar aqui, fechando o nosso tema, né? Júlio, eu adoraria continuar batendo papo contigo, mas acho que nosso tempo está no fim. E eu acho que a Isa vai trazer talvez alguma pergunta, Isabela. É isso mesmo? Já terminamos? Não terminamos? Ou temos mais tempo? Vamos ver. Eu ia falar para você, enquanto o pessoal vai se ajustando com as perguntas, que com tudo que a gente sabe hoje da importância da ativação física corporal para o processo de aprendizagem, como que se tira a educação física da ensino médio? Pois é. Sentido isso.
Hoje seria muito mais fundamental, muito mais necessário, né, a gente ter mais aulas de educação física, justamente porque nossos alunos estão com muito tempo de tela. Então, uma das formas de resolver esse problema seria aumentar as aulas de educação física, né? Uma das pequenas soluções, mas seria muito mais saudável ter mais educação física. Mas não aquela educação física, peguem a bola e se virem. Cara, isso o professor de educação física tem pavor desse tipo de coisa. Quando você fala, isso aqui é só para educação no sentido de esporte. Não, educação física é muito mais complexo. Mais que isso. Exatamente. Você sabe que todos os anos, nós temos 5 minutos. Opa, vamos lá. Todos os anos eu participo de um ciclo, assim, é quase que vou fazer uma epopeia mesmo, assim, por vários lugares, onde tem grandes centros que trabalham com educação, com essa parte de saúde e tudo mais. E isso sempre acontece no mês de março. E nesses grupos de pesquisa que acontecem fora do Brasil e alguns aqui, eles vão determinando mais ou menos quais são as patologias, as dificuldades que a gente vai ter nos próximos anos. Aí você fala, como é que o cara sabe disso? Tendências, né? E eu já acompanho esse circuito já há quase 12 anos, e há 12 anos a gente fala de obesidade, há 12 anos a gente fala de diabetes, há 12 anos a gente fala de problema de coração, e em 2023, o último ano que eu participei, apareceu alguma coisa nova no cenário. Os caras começaram a falar sobre a quantidade de pessoas que nós teremos com problemas visuais nos próximos anos, com degeneração macular. A mácula, pessoal, para quem está acompanhando a gente em casa, você imagina que você tem aqui os seus olhos, né? A parte de trás aqui da retina, lá no fundo do olho, nós temos uma estrutura com vários neurônios lá que recebem o impulso elétrico, transformam isso em impulso nervoso para o cérebro processar. Recebe o impulso luminoso, isso. Transforma em elétrico. E aí ele vai formar a imagem no cérebro. E essa estrutura se chama mácula. E a mácula, quando você recebe uma carga de luz azul muito intensa, ela começa a sofrer um processo de degeneração. E a tela do celular, para que você com luz, você consiga ver a tela, ela tem uma projeção de luz azul muito intensa. Isso é o dia inteiro assim? Não. Quando a gente tem sol lá fora, a nossa própria pupila consegue fazer essa regulação e não deixa essa quantidade enorme de luz entrar. Agora, quando eu estou num ambiente como esse fechado aqui, a gente não tem o corpo não consegue fazer essa regulação. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer... A pupila fica dilatada. Eu vou te mostrar aqui só para você ter uma ideia. É uma coisa simples de fazer. Isso aqui é um medidor de lux, que é a quantidade de luz que chega no ambiente. Olha, com todos esses refletores e apontando para o refletor super forte ali, ó, aí vai nós aumentar. temos para 15 mil lux. Tá. Num dia de sol, mais ou menos, está chovendo, está nublado, nós marcamos 70, 80 mil lux lá. Então, a nossa retina, o mecanismo do olho, ele consegue fazer essa regulação. Sim. À noite, dentro de casa, sem esse refletor super forte que a gente tem aqui, você tem uma média de, vou apontar para lá, que lá não tem refletor. Tá 88, dando... 60, 50. 40. O que acontece automaticamente? Você tem que fazer uma dilatação do nível de entrada de luz, recebe um fluxo de luz azul intensa, degeneração macular. E aí a gente tem hoje crianças, né? Crianças. Porque eu fui usar óculos quando eu já tinha meus 20 e poucos anos. A Federação de Oftalmologia do Paraná, ou Federação, não sei o nome exato, mas Oftalmologia do Brasil, já mostrou que aumentou o índice de miopia em 30% nas crianças e adolescentes. Por quê? Porque, olha que interessante, vocês que estão nos assistindo. Uma criança que está olhando para um celular, o olho determina essa distância e focaliza. E pronto, parou. Ela vai ficar o resto do tempo com esse foco. A musculatura do olho não vai mais mexer, então está parado, ou seja, vai atrofiar. Agora, uma criança brincando. Ela olha lá para frente, olha perto, olha longe, ela está o tempo todo fazendo com que a musculatura do olho contraia, descontraia o tempo todo. E aí, claro que as crianças antigamente não usavam tanto óculos quanto as de hoje. Está tão na cara, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado aí com o uso de tela, uso de computador e tal. E faça essa criançada se mexer, correr, pular. Tem um amigo fisioterapeuta que ele está falando, que ele me falou que as meninas
de 12, 13 anos estão procurando ele por dores nas costas. Daí, mas de onde está vindo essa dor nas costas? Que elas estão parando de correr, pular e fazer bagunça para andar de salto alto. Gente, menina de 12, 13 anos andando de salto alto ou andando sem ser criança, entre aspas. Daí, param de correr, param de fazer bagunça. É justamente correr, pular e rolar é que desenvolve o corpo e desenvolve a musculatura das costas e não permite dores nas costas em criança, gente, que é absurdo, né? Mas você quer ver um outro exemplo? Coisas do meu dia a dia. Hoje a gente tem, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer absurda, mas é a realidade. Nós temos um encurtamento peniano nos meninos, porque na fase da adolescência eu preciso de estimulação muscular para a produção de testosterona. A testosterona está ligada à formação do órgão masculino. Sim. Não tem ativação muscular, não tem nível de testosterona, suficiente. Encurtamento peniano. Uau. E aí passou dos 18. Daí para de crescer. Olha, são informações importantíssimas. A gente terminou esse papo falando sobre o tamanho do pênis. Corre, moçada. Deixa a criançada correr. Exatamente. Coloca essa criançada em atividade. Quando meus filhos eram muito pequenininhos, eu fazia a maior bagunça na sala. Colocava cadeira uma em cima da outra, lençóis e tal, para que a criança invente, brinque, faça bagunça. A gente precisa fazer a turma mexer. É isso aí, gente.